ensino. A fonte do que nós pegamos esse estudo, irmãos, é um livro, está no final bem no finalzinho vocês vão estar olhando, é um livro que tem da geral, tá? Diáconos. Então ali foi a nossa fonte principal, as orientações, e aí usamos a Bíblia, usamos alguma coisa de internet, alguma coisa de outros livros, e a gente fez um composto para a gente estar aprendendo, tá? Antes de nós começarmos, nós queremos apenas falar para os irmãos que nós estamos hoje aqui falando sobre diaconia e o presbiterato, né? Mas durante esse correr de anos, nós já passamos em algumas igrejas fazendo alguns estudos, né? Fátima do Sul falando sobre festas juninas, né? Festas juninas. O Água Boa, que é a igreja também que nos procura bastante, falamos sobre dízimos e ofertas, no sábado passado. Um assunto bem extenso que é sobre os anjos, angelologia, né? bem extenso. E aqui hoje estamos, né? E o amanhã a Deus pertence, né? Eu já estou sabendo que já estão até rascunhando a nossa volta por aqui, irmãos. Pastor, mas vamos lá, né? Irmãos, diaconia e presbiterato. Vamos aqui. Quais são os diáconos que estão aqui? Diáconos. 1, 2, 3, 4. Muito bem. 5. Presbíteros. 1, 2, 3. Muito bem. Por que eu digo isso? Porque às vezes se pensa que essa fala é direto para a diaconia e direto para os presbíteros. Não é. Isso é uma visão de igreja. Por quê? Quem é diácono hoje ou diaconisa hoje, a igreja já ordenou a essa função devido ao que ele já vem desempenhando atrás. Então, praticamente, já vem desempenhando o papel, a liderança fica de olho e vamos te ordenar, né, a função. Né? E o presbiterato da mesma forma, conforme o diácono ou não, ou o irmão, ele se desenvolve, né, num aspecto de liderança, de palavra e tudo mais que a gente vai estar olhando aqui, né, a liderança da igreja já olha para ele como uma forma de discipulado, né, e fazendo ele uma questão de ajudante nas atividades mais essenciais. Mas a carta de Lucas ali em Atos, capítulo 6, nós vamos começar falando até então sobre a questão da vida diaconal, né? Diz assim, eu vou ter que olhar para cá porque ali já está ficando pequenininha a letra para mim, né? Aqui está melhor, mas eu não quero ficar na frente de vocês. Vamos lá, alguma coisa que nós vamos já começar a tirar dentro de uma visão do Espírito Santo, a pessoa que tem algumas características para o diaconato. Tá? Primeiro, escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa... O que é isso? Boa índole, né? Uma pessoa respeitosa, né? Aquela palavra, sim, né? Boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Qual que era a necessidade? Nós conhecemos o texto, o contexto. Qual que era a necessidade? A diaconia, ela foi formada para servir as mesas, ou seja, para cuidar dos órfãos, das viúvas, que era um trabalho que os pastores, né, os apóstolos, os discípulos estavam fazendo, e eles queriam se deter especificamente à palavra. Então, escolha entre vocês 7 pessoas que tenham estas principais características: boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Vamos parar por aqui. Irmãos, agora vamos lá. Nós estamos aqui na IAP, todos maduros, né? Maturidade, né? E aí nós vamos fazer alguns questionamentos, não precisa responder em voz alta, apenas autoanalise. Será que todos os diáconos que nós temos na igreja têm essas características?
Só pensem. Não estou querendo colocar lenha na fogueira, não. Tá? Mas vamos lá. Isso é a palavra que está falando, não é aqui o pastor Isaías, não. É a palavra. Está falando, ó, escolham 7 pessoas que sejam assim, assim e assim. Certo? É a palavra. Mas nós perseveraremos em oração e no ministério da palavra, que os apóstolos. A este parecer contentou toda a multidão. Olha, eles estavam falando para uma multidão, e a multidão achou que estava pensamento jóia, legal. E elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, olha, repetindo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélito, Antioquia. Ó, tudo nome bonito para vocês colocarem nos filhos, tá? Nome jóia aí, tá bom? Tá? E apresentaram-se ante os apóstolos, e esses orando lhe impuseram as mãos. Então, a pessoa, ou o irmão, ou a irmã, ela começa a exercer a função de diaconato a partir do momento que ela é imposta a mão, né? Imposição das mãos, e ali ela é, digamos, hoje é ordenada, né? Ordenada. Na nossa época era consagrada, né? Ordenada. Ah? Mas a Bíblia, ela traz essa orientação para que a pessoa comece a exercer as funções de diaconato, que são uma carreta que vocês vão ver. Então, dentro dessas funções, a gente vai analisar o que é que estão fazendo e o que é que não estão fazendo. Por isso que é uma fala de uma forma assim de reciclagem, de formação, de lembrança, né? O que eu estou fazendo, o que é que eu não estou fazendo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que o membro faz, que o diácono que tem que fazer, é função diaconal, não é função de membro. Tá? Então, tudo isso é aquela questão da gente estar fazendo essa reciclagem, né? Ou fazendo essa lembrança dos pensamentos. Isso por quê? Porque amanhã ou depois, há irmãos ou irmãs que estão aqui que poderão ser futuros diáconos ou diaconisas. E aí já tem uma formação aí dentro do contexto. Tá? Vamos lá, Daniel. Analisem bem essa foto. Muito bem. Qual a leitura que se faz dessa figura? Agora eu quero a participação de vocês. Qual que é a leitura que eu faço aqui? Hã? Irmãos, vocês almoçaram, vamos lá. Hã? Unindo as mãos. O que é unir as mãos ali? Ó, o diácono tem uma ideia, né? Aí vai conversar com o outro. Diácono, o que você acha? Não, vamos lá. Né? Só que vem algumas alterações, vem alguns adicionais. Não é melhor fazer assim? Não é melhor fazer dessa forma? Você está entendendo? Aquele adicional para que, de mãos dadas, o trabalho seja feito. Tá? Em contrapartida, o que não pode acontecer? A queda de braço. Está entendendo? A queda de braço. Então vamos colocar aqui 2 diáconos. Jéter, quem que é outro diácono aqui? Jéter? Gessé. Né? Então nós temos um batismo lá, né? Aí o Jéter, ele ficou encarregado, ficou lá com a junta diaconal, com o pastor. Ó, Jéter, é você que vai encaminhar os batizandos para o pastor, certo? Diácono Gessé é só um exemplo, tá? Aí o diácono Gessé, não, ele é meu sobrinho, quem tem que levar sou eu. E aí fica a queda de braço, né? Pode haver uma conversa, ó, irmão Gessé, diácono, é seu sobrinho, fica à vontade. Está entendendo? Isso é mãos dadas. Mãos dadas. Tá? Aí a obra ela vai continuando e dentro daquele processo de comunhão. Tá? E eu acredito que com isso que nós vamos falar, muitas ou algumas ideias, algumas situações vão surgir na mente de vocês. Tá? Porque aí cada um conhece cada um na sua vida igreja, na sua vida de igreja local. Tá? Então, essa ideia aqui é em questão de quê? A leitura, a junta diaconal, ela precisa trabalhar unida. Tá? Tem que trabalhar unida. Dando as mãos, a mão sobre a outra ali, né, para que a obra seja feita da melhor maneira possível. Vamos lá. Agora nós vamos um bocado de leitura, tá? Algumas leituras.
O diácono é alguém chamado para servir. Então, se você é diácono ou diaconisa, você vai servir. Eu estou saindo do foco? Você está filmando? Eu estou saindo do foco? Não? Beleza. É porque eu tenho que falar caminhando, tá, irmãos? Meu joelho é aquele problema, mas vamos lá. Então, o diácono ele é chamado para servir. Servir. Então, ele vem à igreja e ele vai servir naquilo que está dentro da sua função. E a gente vai ver algumas funções. O mistério diaconal foi instituído no Novo Testamento, porém com alicerces encontrados no Antigo Testamento. Por quê? Quando o povo de Israel saiu do Egito, ainda no deserto, a tribo de Levi foi separada para exercer todos os sacrifícios sacerdotais. E havia atividades que nos lembram funções diaconais. Então, lá atrás, no Velho Testamento, tinha a tenda da congregação, né? Tinha o sacerdote e tinha atividades que, na linguagem de hoje, eram os diáconos que faziam. Tá? Tinham pessoas específicas para fazer. Lembrando que teriam que ser da tribo de Levi. Tá? Então, quais eram essas funções? Primeira, montar e desmontar a tenda da congregação. Eles tinham que montar, fincar o palanque, colocar o encerado, mas teria que ser quem? Os da tribo de Levi. Será que alguém ia lá da tribo de Judá? Ou da tribo de Benjamim? Não, era a tribo de Levi, porque era a função do tabernáculo, foi estipulado por Deus para eles. Então, eles tinham que montar a tenda, cuidar e transportar todos os utensílios mobiliários usados no sacrifício, cuidar do átrio que dava a porta e que davam passagem para o lugar santo. Vamos parar por aqui. Vamos lá. Então, aqui, montar e desmontar a tenda da congregação. Então, hoje nós teremos um batismo. Tá? Pastor João vai ser o ministrante. Nós temos aqui 5 candidatos, certo? Quem que o pastor vai chamar? Os diáconos. Aí alguém diz assim, mas pastor, falando agora de implantação de novas igrejas, mas pastor, nós não temos diáconos. Nós não temos diáconos. Pode ser que não tenha o diácono ordenado, mas tenha o irmão ou a irmã com aquelas características. Certo? Com aquelas características. Então nós não temos aqui. Ou vai realizar a ceia, por exemplo, e não tem quem sirva, né? Quem sirva o cálice. Nós não temos. Quem que o pastor vai chamar? Pessoas que têm principalmente aquelas características. Certo? Por quê? São pessoas que estão ali, dentro do trabalho da igreja. Tá? Próxima, vamos ver a próxima aí. Outra função. Realizar a manutenção dos locais, dos sacrifícios e oferendas, mantendo-os sempre limpos. Irmãos, olha, prestem bem atenção aqui. Quando o sacerdote ia lá, que ele sacrificava o cordeirinho, o que eles faziam com o sangue? O que eles faziam com o sangue? Espargiam. O que o diácono tinha que fazer? Limpar tudo. Ah, mas se houver sangue eu desmaio. Né? É função. Ele tinha que ir lá deixar a coisa limpa. Para o outro sacrifício e para o outro sacrifício. Só que, veja bem, eram pessoas da tribo de Levi. Tá? Organizar e ministrar a música. Eram eles. Tá? Agora vamos hoje.
Os levitas da igreja hoje são só os diáconos? Não. Mas pode, sem ser o diácono, cantar? Pode. Porque é uma questão de adoração. Agora é adoração. É cultuar ao Senhor. Né? Porque também existe aquele caso. Às vezes a pessoa é diácono, diaconisa e não sabe tocar um instrumento. Tem todas essas questões. Tá? Então é diferente. Administrar os dízimos e as ofertas, entre outros. Por que precisa ser de boa reputação? Hã? Aí é que está, né? Então, boa reputação. Cadê aqui o gasofilácio? Né? Eu não sei quanto tem aqui de dízimo de oferta. Então, quem vai mexer com isso aqui tem que ser pessoas de boa reputação nessa questão, para que depois o pastor ou a tesouraria não venha ter problema. E precisa ter essa confiança pastoral e diaconal. Tá? Nessa fala aqui. Tá bem? Vamos lá. Seguindo. Sabemos que a nossa vida, a fé e as obras devem refletir a pessoa de Jesus, pois é ele que aprendemos como executar uma diaconia segundo os padrões de Deus. Jesus foi o diácono quando valorizou e menosprezou os pobres. Eu achei muito interessante já todas as vezes que eu venho aqui. Uma coisa que me chama a atenção, eu acho assim uma questão muito linda. Eu não sei quem faz, mas é o nosso irmão que fica aqui. Como que é o nome dele? Da cadeira. Mauro? Lauro? Tá, enfim, o nosso irmão que fica aqui. Eu não sei quem coloca ele aqui. Mas é um trabalho. É uma questão de valorizar e não menosprezar a situação física que o irmão tem. Entendeu? Então coloca-se ele aqui, ele assiste o culto, ele fica feliz, ele ouve a palavra. Isso é um trabalho. Tá? Vamos lá. Fez convite a todos. Então hoje vai ter um culto jovem. Quem tem que fazer os convites? Ah, pastor, então quer dizer que é só os diáconos? É uma especificidade, mas não unicamente. Ordenou que os famintos fossem alimentados e os enfermos, encarcerados, visitados e agasalhados. Vamos lá. Então isso foi atos que Jesus fez como diaconia, porque ele serviu. Ele veio para servir. Então vejamos, ele valorizou e tá faltando alguma coisa aqui. Não está conseguindo? O são não precisa de médicos. Aí aquela questão, quem que estava doente? Quem que estava doente? Não era doente espiritual, não era pessoas pobres? Então, eles estavam ali para esses pobres, estavam valorizando essas pessoas. Não é um texto, nesse sentido, numa situação literalmente. Está entendendo? Literalmente. Eu estou vendo por esse lado, mas às vezes eu posso ter colocado algum texto, tá? Entendeu? Pode ser que tenha acontecido, não vou... Tá? Vamos lá, o convite. Ele fez convite a todos, vinde a mim, né? Vinde a mim. Embaixo, ordenou que os famintos fossem alimentados. Lembram lá da multiplicação dos pães? Ele fez uma ordem para os discípulos, né? E tudo mais. Tranquilo? Eu acredito, pastor, que deve ter algo dado no meu texto, então, alguma... Mateus 9, 11 e 12. Como é que está?
Menosprezou. Ele valorizou e não menosprezou. Isso. Falta uma coisinha aqui. Irmãos, eu fiz uma revisão disso trocentas vezes. Tá? Mas os irmãos nos desculpem. Aí se tá o pessoal que está assistindo, né? Aqui existe um não, tá? Para ficar melhor esclarecido. Tá bem? Vamos lá? Próximo. Sentiu a necessidade do próximo. Tá? Estão todos nesses textos. Ensinou que o maior é quem serve. Foi compassivo com os enfermos. Não rejeitou a ninguém. Emocionou-se diante da dor. Lavou os pés dos discípulos. Isso é Jesus como a função de diácono. Segue. Vamos lá, tem bastante coisa, irmãos. Então, na vida, na sua forma, ele deu o exemplo de como servir, de como ser uma diaconia a seu exemplo. Mas o que o diácono não é? Então, a gente viu até aqui que o diácono, ele foi lá ordenado porque ele vai servir. Ele tem que estar aí numa disposição para isso. E é por isso que ele está naquela função. Ele foi escolhido para aquilo dali. Vamos lá. O diácono não é um travesseiro para descansar, mas uma cruz para levar. Eu achei tão interessante isso aqui. O que é um travesseiro para descansar? Vamos por um exemplo. Nós estamos aqui numa reunião, um culto abençoado. Eu não sei se já aconteceu aqui, mas de repente as crianças ficam assim, e sobe, e desce, e sobe, e desce. E aí a diaconia fica de olho em quem? Nos pais. Aí o pai nem toma atitude e nem o diácono toma atitude. Só que a coisa precisa ter sabedoria. Sabedoria. O que é a sabedoria? Vem, pega a criança, né? Eu penso assim, pega a criança, esse filho é teu. Só que o pai não tem que achar ruim numa situação dessa. Por quê? Estão entendendo? Agora, o que pode acontecer é, numa situação dessa, os pais mudar a fisionomia. Então, o que é ali numa questão de um travesseiro para descansar? Ele tem que estar atento. Tem que estar atento. Tem trabalhos... a igreja está cheia, os visitantes estão chegando e está cheio, não tem lugar para sentar. O que o diácono tem que fazer? Principalmente com os visitantes e com os irmãos da igreja. Irmãos, nós temos visitante aí, tem como? Tipo assim, fica de pé e dá lugar para o visitante. Tem que ter essa... Não é verdade? A questão é essa, é meio dolorida a coisa, mas a função é essa. E outra, o irmãozinho não tem que ficar bravo, não. Não tem que ficar de cara feia, não, porque é isso. O visitante ele tem que se sentir acolhido. E você precisa reconhecer esta questão. Tá? Eu não sei se eu vou falar alguma coisa fora de contexto, mas, por exemplo, eu acho que aqui não existe. Mas, por exemplo, existem irmãos que só falta o banco que está escrito o lugar dele. Esse aqui é o meu lugar. E daqui eu não saio. Eu estou falando isso porque eu já tenho conhecimento nas andanças, né? Então, essa questão. O diácono precisa ter esse olhar. O visitante está vindo, está tudo cheio, não tem nenhum lugar. Acho que esses bancos cabem 7 pessoas, mais ou menos. 7 pessoas, né? Então você tem que ter sabedoria em quem? Por exemplo, você não vai pedir para uma irmã grávida levantar. Você não vai pedir para uma irmã de criança nova levantar. Você não vai pedir para um idoso levantar. Você vai para quem? Para quem aguenta ficar em pé, né, irmã? É essa a questão. Sabedoria. Tem que ter essa visão. Tá? A outra. Não é uma vitrine para ser vista, mas um alicerce que ninguém vê. Eu vou fazer isso, por quê? Porque o pastor vai estar olhando e aí eu vou estar de bem com ele.
Entendeu o que é a vitrine? A vitrine não é isso? Você passa lá na avenida e você vê aquela, né? Bonito, né? Nada disso, irmãos. Você é uma pessoa, um alicerce que ninguém vê. Faça as coisas. O que é fazer as coisas que ninguém te observa? Fazer discretamente. Discretamente. Não é um patrão, mas é um escravo voluntário. Não é um patrão. Então, digamos que eu e Jeter somos os mesmos diáconos da igreja. Eu falo, ó, Jeter, vai lá. Eu não vou não, vai lá, resolve isso. É você mandar o outro fazer, sendo que você pode fazer. Então, você, mais um escravo, ali está em sentido de servo. Voluntário. O que é o voluntário? Ninguém precisa pedir para você fazer algo. Você está nessa visão, nesse olhar. Tudo bem? Vamos lá? Tem bastante coisa, irmãos. Não é para quem deseja holofote e flash, mas para quem deseja um anonimato. Volta ao que nós falamos ontem. Flash, o holofote em cima de você. Nada disso. Não é para quem espera, mas para quem vai. Vocês estão vendo que a nossa fala está sempre voltando a uma... as mesmas funções, em outras palavras, não é para quem quer ser valorizado, mas para quem valoriza a vida, entre outros. Então é aquela questão, eu vou fazer porque eu vou ficar bem com o pastor, vou ficar bem com a igreja, os irmãos estão vendo que eu estou trabalhando. Meu irmão, faça no anonimato. Quem que fez isso? Quem que fez isso? Por exemplo, quem trouxe esse copinho de água para mim? Na hora da... Eu não sei quem foi. Gilmar? Ele está aqui? Sim. Então veja, eu acredito que ninguém falou para ele, o pastor está com sede, o pastor estava com sede, hein? Ninguém falou para ele. Ele foi lá e fez. Cadê? Não é para quem quer ser valorizado, mas para quem valoriza a vida. O quarto, não é para quem espera, mas para quem vai. Viu o que precisa fazer? Vai. Você está com outra função? Pede para o outro. Você pode fazer isso? E peça para um diácono ou uma diaconisa. Segue. Lá? Base bíblica. Ora, aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. É o que nós falamos ontem. Então, veja bem. Vamos jogar uma situação aqui. O pastor João está aqui na palavra. E o presbítero Daniel, Daniel está ali no seu cantinho. Aí o presbítero, dentro da visão de igreja, de consagração, ele tem a sua função. Aí ele vê a questão da criança, ele vê a questão da água, ele vê uma questão outra, e até mesmo na sua idade ele correndo atrás. O que vocês acham? Ou uma explicação de uma fala na lição, como ele teve. Então, a visão aqui dos apóstolos, o que era? Continuar na palavra, no ensino. E os diáconos, pelos bastidores, cuidando daquilo que estava no seu dever. Está em Atos 6:1. Prossigamos. Percebemos então que há 2 fatores que justificam a diaconia na igreja. Primeiro, o crescimento do corpo de Cristo. Quanto mais uma igreja for numerosa em membresia, ela vai precisar de maior número de diaconia. Vai precisar. E o atendimento específico a certos irmãos. Então, o atendimento específico. Então, vamos a uma situação. Digamos que aqui os irmãos tenham
Nós temos um irmão aqui que ele é cadeirante, mas é uma cadeira elétrica, né? Então tem a locomoção dele é tranquila. Mas às vezes pode vir um irmão com muleta, com bengala, pode vir um irmão com deficiência visual, pode vir um irmão assim, que precisa de uma ajuda, atendimento específico a certos irmãos. Tá, a visita veio, você lutou para a visita vir na igreja, a família veio. A família veio, está aqui, está assim, participando do culto, só que ela veio com uma criancinha de 2 meses, e a criancinha começa a chorar. E aí, Kézia? Quem que vai atendê-la, neste caso? Principalmente quem a convidou, porque existe uma relação de amizade, existe uma confiança. Entendeu? Mas nada impede também de a irmã ir lá, na amiga, posso ficar com ele para ficar mais tranquila? Posso. Passa para a diaconia. Faz esse trabalho. Lembra das mãos uma em cima da outra? Na verdade, essa irmã que não é diaconisa, ela está fazendo um trabalho de diaconisa, que futuramente ela pode ser uma diaconisa, porque ela já teve uma visão de que a criança está atrapalhando a mãe de participar do culto. Está entendendo? Então, essas questões, várias, específicas, certos, irmãos, situações que vão acontecendo. Tá? Vai, Daniel. Foi? Logo vemos que o diácono deve perpetuar em nosso meio, desembaraçando os que pregam o ensino e servindo aos que necessitam. Ou seja, os diáconos servem às mesas, enquanto os presbíteros e os que têm a função pastoral cuidam da pregação e do ensino. Kézia. Vou deixar a Kézia agora. A irmã é... Seu nome, irmã? Rayane? Laiane. Digamos que a Laiane... Diaconisa? Não. Digamos que a Laiane foi a primeira vez que veio aqui na igreja. Primeira vez. Primeira vez. Ela tem pouco conhecimento de Bíblia. Entendeu? Aí o pastor fala assim, vou fazer a leitura. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Joel, capítulo 2, versículo 38. Ela vai saber onde é que está Joel. Se os irmãos da igreja têm trabalho de achar Joel, né, pastor? Tá? Qual que é a função do diácono ou da pessoa que está do lado dela? Auxiliar. Vai lá, está aqui, presta a sua Bíblia, está aqui. Com o passar do tempo, a pessoa vai. Vocês estão entendendo? É essa forma de auxílio, de função que você precisa estar ligado ou de olho. Siga. Qualificação. Então vamos lá. Boa reputação, nós já falamos. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Deixa eu só passar uma questão para os irmãos. Estar cheio do Espírito Santo significa ser batizado no Espírito Santo? Tem muitos irmãos que são cheios do Espírito Santo, mas não são batizados com o Espírito Santo. E pode acontecer também de ser batizado com o Espírito Santo e no passar do dia não ser cheio. Então aqui está falando que precisa ser cheio. Isso, é aquela questão, é crente de verdade. Tá? Vamos lá, Daniel. Vamos acelerar um pouquinho. E este parecer contentou-se, nós já lemos aqui, tá? Pode passando, tá? Primeiro, eles precisam ser eleitos. A igreja deve ter maturidade de saber quem são as pessoas capacitadas para atender às suas necessidades. A igreja precisa ter essa visão de que
a pessoa que vai exercer esta função. Por que eu achei interessante isso? Porque eu me lembro que durante essa caminhada de promessista, a gente já ouviu alguns casos assim. Vou mexer com os pastores agora, viu, pastor? Posso? A gente já ouviu assim, pastores consagrar o irmão, consagrar o sobrinho, consagrar essa questão consanguínea para ser diácono, sendo que não tem nada a ver. Então, o que vem entrar aqui é o seguinte: a igreja deve ter maturidade. Quem é que faz? O que é a igreja? Vai reunir os quantos membros tem aqui, pastor? Membros? 70? 74? Vai reunir os 74 membros para decidir quem são os diáconos? Não. O que a igreja tem para isso? Conselho. Reúna os conselhos. Né? Vai reunir os conselhos. Irmãos, o que você acha do irmão Aparecido ser o diácono da igreja? E aí é o conselho. O conselho o que é? A representabilidade da igreja. Aí é o conselho que vai fazer essa decisão como um braço direito do pastor, porque às vezes o pastor tem uma visão e a igreja tem outra. O pastor está aqui 2 anos, mas a igreja está aqui por quantos anos, pastor? 50 anos. E o pastor está aqui faz 3 anos. Então a igreja conhece. Então é esse caso, ter maturidade. Que eles sejam conhecidos. Antes de exercer o diaconato, a pessoa deve ter tido uma convivência. Você já pensou a igreja ter um diácono cri-cri? Que vê problema em tudo? Hein, pastor? É isso aí. É isso aí. E outra, dentro desse raciocínio, a mudança de função desse irmão na igreja não vai alterar nada. Também. Isso. É bem isso, irmã. É bem isso. Holofote. Isso mesmo. Você vê, né, pastor? Então, mas é aquela questão. A irmã Laiane, porque geralmente esposa de pastor é diaconisa. É a visão que, né? Eu já perguntei, é diaconisa, né? Ah, é? Aham. Sim. Mas já faz o serviço, né? Porque não tinha outro, né? Aí eu disse assim, gente, se tem outros que não têm essa função de ensinar, de pregar, vão limpar a igreja, porque eu deixei de estudar, porque eu fui limpar a igreja, que tinha um caso, assim, um evento, e demorou muito. Então eu não tive ali o tempo de estudar, e aí eu por isso coloquei esse fato, né? Mas sim, eu sou diaconisa na função de trabalhar, de ajudar, né? Na ceia. Na ceia, limpo, quando eu estou disponível, vou limpar, vou passar o pano, né? Sim. Mas só que, nesses casos, a gente também não pode deixar, né, se passa o estudo, prega, a gente fazer o serviço diaconal, a gente deixa de estudar e pregar, fica sem tempo. Ah, é? Não, é porque eu não quero, não.
a ordenação, porque muda em 2 anos, então eu faço a função sem a ordenação, né? É cada 2 anos, sempre foi assim, né? E aí eu tinha uma visão assim, de uma diaconisa ser diferente do que... Eu sou mais uma senhora mais de idade, no caso, eu tinha esse pensamento, né? Ainda não mudei ainda, né? Mas aí a função eu faço, por isso que eu ainda não sou ordenada, né? Eu faço mais estudo. Ok, vamos seguir. Então, primeiro, ser eleitos. Segundo, ser conhecidos. Terceiro, tenham capacidade de trabalhar em equipe. Uma junta diaconal organizada transpira segurança e bem-estar grandioso para os membros da igreja, onde a igreja tem confiança na junta diaconal. Pode deixar que eles... né? Que tenham bom testemunho, precisa ser conhecido em seus negócios, família, vizinhança, testificando favoravelmente acerca dele. Vamos colocar uma situação aqui. Digamos que o irmão é diácono. Ele é ordenado diácono. E aí a sua família é aquele tendel. Sabe o que é isso, né? É isso que fala lá no Pará? Tendel, família confusa, família... não sei como que é. Aquele jeito, né? Aquela família que chama a atenção do bairro. Estão entendendo? Negativamente? Tá. Então, e aí um dia ele chama o vizinho aceita o convite, vai para a igreja, aí o vizinho ouve na igreja que ele é um diácono. O vizinho vai falar o quê? Ele é diácono? Estão entendendo? Estão entendendo? Então são coisas que a vida dele precisa ser uma forma de bom testemunho. Família, negócios. Negócios. Honrar. Não tem lá boa reputação? É isso, né? Honrar. Ou o cobrador vai estar lá batendo palma, né? Ou cortando a energia, né? Essas coisas assim, simples. Família. Conhecido na família, conhecido na vizinhança. A vida dele mostra que ele é capaz. Ele tem um raio-x da vida dele, é legal. Então, quando ele for conhecido na igreja como diácono ou como diaconisa, vai ter uma boa aceitação. Vamos lá. Próximo. Sejam capacitados espiritualmente. Quem exerce a diaconia não pode viver alienado da obra do Espírito Santo. Não pode. É aquela questão, se o trabalho é teu, faça. Por isso que está lá, precisa ser cheio. Né? Sejam competentes. A diaconia é da igreja, tá? Deve ser exercida com sabedoria do alto, contribuindo para o corpo de Cristo. Sabedoria. Isso, Cristo. Tira uma foto aí para a gente corrigir depois. Muito bem. Passando. Que dê importância ao ministério. A diaconia é importante internamente e externamente. Internamente, equilibra e protege o corpo de Cristo. Esse equilibrar o corpo de Cristo, existem algumas funções que servem à diaconia. Aconselhamento, trocar uma ideia. Né? Existe isso. Então é dentro da igreja. E fora, como sal e luz do mundo, glorifica a Deus, ameniza as dores e desperta as pessoas para Deus. Lá fora, a sociedade vê essa pessoa como uma pessoa diferente. Então tudo isso são pesos, né? São funções, são responsabilidades, são reputações, na verdade, né? Dentro desse contexto. Segue. Recebam a ordenação, a consagração. A ordenação pela imposição de mãos demonstra que está abaixo de autoridade, que não houve uma autoindicação e que, acima de tudo, foi abençoado e direcionado para o
trabalho. Aqui que é o interessante, ó. Demonstra que está abaixo de autoridade. Quem é a autoridade da igreja? Pastoral. Só que, mesmo sendo pastor, e pastor é humano, às vezes o pastor pode, né, ter uma ideia que o diácono tem uma ideia melhor. Está entendendo? Então, nessa questão de bênção, o texto que fala atrás do corpo da igreja, tá? É onde vem as mãos. Né? Pastor, o senhor pensou nisso? Legal. Mas o senhor acha que fazendo isso não seria melhor? Está entendendo? Diálogo, conversa, né? Junta diaconal. Tá? E não a queda de braço. Não, acho que o pastor está errado, eu acho que melhor é assim. Aí começa a soltar faísca. Não é isso, pastor? Esse é o problema. Vai. Saiba o contexto do diaconato. Espera-se que tenham as mesmas virtudes do pastorado. Sejam espirituais, para que seu ofício seja um sucesso. O que é importante para o bem-estar da igreja local. Então, ele pode ter as mesmas virtudes, mas o pastor tem funções e ele tem funções. É aquela questão, o pastor, ele pode até fazer algumas funções diaconal. Nós vamos ver depois. Mas vice-versa não. Né? Vice-versa não. Foi. 10ª. Tenham moral ilibada, honestos. Os princípios que devem reger a vida de um diácono devem ser elevados. Devem ser princípios bíblicos. Bíblia, conhecimento de Bíblia. Se ele tem um conhecimento bíblico, a sua vida com certeza vai ser na honestidade. Tá? Pessoas de uma só palavra, não de língua dobre. Precisa saber guardar. Aqui, ó. Gente, devem ser discreto. Só, pois não. Não entendi. Dele quem? Dele quem? Tá, mas deixa eu entender. O diácono com o pastor? Gente, vamos lá. Eu entendi a sua fala. Agora vamos. Quando que segredo é segredo? Quem falou? Segredo não passa para frente. Se eu tenho um segredo e eu falar para outra pessoa, já não é mais segredo. Já não é mais. Está entendendo? Então aqui, olha bem, pessoa de uma só palavra. Sim, sim. O que a palavra diz? Sim, sim. Não, não. Tá. Não de língua dobre. O que é isso? Que nem diz meu sogro, língua preta. Sabe? Entendeu, né? Precisa saber guardar segredo. Irmãos, é aquela questão. Tá? Se o diácono vem para o pastor Gileade, né? Fala, pastor, é o seguinte, está acontecendo um negócio aí. E aí? Se ele quiser passar uma situação da igreja como uma questão séria, e a confiança, pastor, está acontecendo isso, a gente precisa resolver porque o negócio está espalhando. É uma questão. Agora, se eu sei de uma coisa, né? Aí eu vou lá na... Cadê? Roseli, né? Roseli, não vou chamar você de fofoqueira não, tá? Só me... o exemplo. Eu vou lá para Roseli. Roseli, você está sabendo daquilo lá, cara? Nossa, mas que negócio, hein? Aí eu conto para ela um tantinho assim, né? Aí a Roseli não aguenta, aí vai contar para o outro. Quando chega lá na frente, não tem nada a ver com o que aconteceu.
Então, ele precisa ser discreto, guarda. Procure resolver de uma forma, né? Pois não, irmã. Tem situações. Como que é seu nome? Como que é seu nome, irmã? Neila. Tá. Ô, Neila, aí é aquela questão. Eu vou responder meu ponto de vista, tá? Meu aqui. Aí precisa ter aquele conhecimento de marital. Entendeu? Aquele conhecimento. Por quê? Se eu sei que a minha esposa é língua solta, eu não vou falar. Eu não vou falar. Né? Agora, minha esposa está aqui. Tem coisa da igreja, eu acho que quase toda. Eu chego para ela e falo, é assim, mas pelo amor de Deus. Não é isso? Morreu. Por quê? Porque é aquela questão. Se eu não contei para ninguém, contei só para ela, e se eu ouvir de outra pessoa a mesma história, quem contou? Aí acabou, filho. Essa é a questão. Então, vem aquela questão de conhecimento de anos, né? Entendeu? Oi? Vamos lá? Discreto. Seguindo. Sejam equilibrados, não dado a vinho. Você falar alguma coisa? A diaconia deve sempre estar sóbrio. Isto nos mostra que qualquer substância que produza desequilíbrio deve ser evitada pelos servos de Deus. Eu não vou entrar em detalhes nessa questão, porque até mesmo é um ponto na questão do vinho, né, que as equipes de teologia, é isso, né, de cada região, tem um nomezinho aí que eu não me lembro agora. As câmaras teológicas. As câmaras teológicas estarão se reunindo agora dia 4 de outubro lá em Cosmópolis. E provavelmente eu estarei lá, porque a gente faz parte da Câmara Teológica aqui, da região. Né? Mas isso está dando pano para manga. Tá? Então, isso. Por causa disso aqui, ó. Disso aqui. Crente não bebe, né? Aí o outro disse assim, então crente não mente também, né? Então, mas a gente deixa para discutir. Essa questão é interessante do vinho, que muitos defendem, né, que aí tem que discutir lá mesmo, porque eles usam vários textos também. Por exemplo, lá em Atos 2, quando eles foram acusados de estarem bêbados, e aí que a resposta de Pedro que diz assim, não é isso que vocês estão pensando, sendo ainda 9 horas da manhã. Então, eles pegam essa fala, isso quer dizer que eles bebiam. Aí então a Câmara Teológica Geral tem que é um ponto a ser discutido, né? E aí então, pega isso aí, não dado a muito vinho. Então isso quer dizer que tem que tomar um pouco, 2 dedos, né? Porque a questão, só fazendo um parênteses, porque a questão aqui não é dar abertura ao vinho literalmente, são outras bebidas que se encaixam no mesmo assunto, tá? Mas vamos esperar resolver, de repente a gente volta aqui e fala sobre abstinência, né? Que é um ponto doutrinário. Vamos lá, segue. Volta lá, Daniel. Volta, faltou um. Sejam satisfeitos com o que Deus concedeu. Cobiça. Entender a vontade de Deus para consigo e agradecê-lo por todas as coisas. Agradecer a Deus por aquilo que Ele te deu. Amém. Tá? Amém. É lógico que
É lógico que, se hoje você tem uma bicicleta, amanhã você tem uma bicicleta elétrica, depois você tem uma moto, isso não é cobiça. Tá? Isso não é cobiça. Cobiça é você ver o carro... de quem que é aquela S10 ali? Cadê? Sua, né? Você que eu encontrei lá naquele dia, né? Eu falar assim, não, eu quero eu vou possuir uma caminhonete daquela. Aí é cobiça. Aí é diferente. Mas se no teu trabalho, Deus for te dando oportunidade e você chega, amém, glória a Deus. A questão é a avareza aqui, né? Muito bem. Continuando. Sejam guardiões da fé. A diaconia deve ter uma crença alicerçada nas verdades bíblicas e não ficar em busca de novidades religiosas. Bíblia. Ah, fulano de tal pensa dessa forma. Seja um bereano. Vá lá verificar. Bíblia. Tá? Então, firmado, é alicerçado aqui. Eu digo, é enraizado, estrutura, doutrina. Maturidade doutrinária. Fazer o melhor. Uma mente pura é indispensável para o diácono. Sempre o melhor. Tenham um bom passado. Devem ser observados se o candidato possui qualidade moral e espiritual, bem como capacidade para as atividades. Aquela questão. Lembra lá da reputação? Vamos colocar aqui um caso assim. O irmão lá, ele comprou um carro, ele financiou o carro e o banco foi lá e pegou o carro dele. Não pagou. Então, se você não consegue pagar um carro, não compre o carro. Se você não consegue comprar uma S10 4x4, compre um Palio, né? Compre um Fusca. Está entendendo? Coisa aí que você vai conseguindo. Oi? Não, mas eu falei Fusca assim no sentido, você pode ter um... né? É aquela questão que eu falo nas igrejas, quem nunca começou um carro com Fusca, né? Geralmente é um Fusca. Mas vamos lá, vai ter uns Fusca bom aí, Daniel. Vamos lá. Qualidades morais e espirituais, bem como capacidade para atividade. Espirituais. É aquele irmão que tem umas ideias que não bate com doutrina, não bate com a nossa crença. Então, se não bate com a nossa crença, as suas ideias como membro, você imagina depois que ele vestir a capa de diaconato. Está entendendo? Por isso que precisa ter aquela reunião, saber como que ele é, como que é a vida dele, toda essa análise. Ah? Mas pastor, diga. Esse irmão ele fazia tudo antes de ser diaconado. Sim. Eu acredito, Daniel, que é por isso, que também deve ser por isso, que a ordenação são 2 anos. Porque não exerceu a função, né? É isso, né, pastor? Não exerceu, né? O irmão travesseiro, né? Como a gente viu ali, né? Que é só ter o título, né? O crachá. Seguido. Vamos lá? Sejam servos. Esta é a essência do diaconato, servir. Quantas áreas da igreja necessitam de pessoas salvas, amorosas e abnegadas, que queiram uma igreja decente, organizada e que transmita vida à sociedade? Gente com discrição, humilde no exercício de sua função, para depois espere a recompensa de Deus e não dos homens. Aqui que eu achei interessante, quantas áreas da igreja necessitam de pessoas salvas, amorosas e abnegadas, que queiram uma igreja decente, organizada, que transmita vida à sociedade. Igreja decente. Viva. Simpática. O que Atos fala lá? Que a igreja, ela era simpática na sociedade, não é isso? Em Atos 2, né?
Atos 2 lá, 42, alguma coisa. A cidade era simpática à igreja. Tá? Então essa aqui é uma igreja decente. Oi? Caía na graça do povo, isso também. Uma vez um aluno perguntou para mim assim: professor, a sua igreja é aquela igreja que grita? Falei, que jeito? Aquela igreja que grita. Eu falei, vem cá que eu vou conversar. Aí eu conversei com ele. Aí eu fui explicar, nós somos pentecostais, falei toda a nossa doutrina, falei para ele que pode ter situações que não é, né? Mas que pode, para ele, ter uma realidade anormal, né? A sua existência, mas que não é também. Por quê? Porque já tem uma visão negativa, né? Vamos lá. Vivam em santificação. O diácono deve ser alguém que de completa lisura, sem ter o que condenar. Não é aquela perfeição também. Estão entendendo? Mas assim, o caráter dele, a visão dele, é aquela questão, alguma situação que acontece, aí você chega para alguém e fala assim, olha, eu ouvi isso de fulano, de irmão. Não, se foi o irmão, pode ter certeza que é sério. É isso, é confiança, é lisura. Essa transparência. Obrigado, pastor. Entendeu? É isso aí. Uma pessoa de fala, né? De fala firme, né? Lembra da língua dobre lá? Tenham boa convivência conjugal, seja o marido de uma só mulher, bem como o sentido de viver bem com o cônjuge. Isso aí. Seguindo, tenha uma boa vida familiar e que governe bem seus filhos e a sua própria casa. Ele saiba governar, ele é ali né? Está nas suas mãos ali, o seu comando. É lógico que a esposa tem uma grande importância nisso. Né? Tem uma grande importância nisso. Hoje, a família, ela continua a sua vida com o valor dos dois. Né? Os dois valores. Tá? O primeiro nível da igreja é a família. Quem cuida bem da família pode cuidar das coisas da igreja. Quem possui um lar com graves problemas, onde os seus membros estão em contenda, envolvidos com críticas doutrinárias, morais, relacionais, este não deve fazer parte da diaconia da igreja. É taxativo. Se tem problema na família, que é uma igreja pequena, digamos assim, e na igreja maior. Tudo bem? Diaconato feminino. Recomendo-vos a nossa irmã Febe e que sirva a igreja que está em Secreia. Então, a igreja, ela também tem as diaconisas. Tá? Diaconisas. Romanos 16, 1. Continuemos. Ministério prático. Toda igreja, bem como o pastor, tem grande alegria em contar com um corpo diaconal atuante e eficiente. Pois quando se trabalha unido, desempenhando o seu papel, o nome de Jesus Cristo ele é glorificado. Né? Então, fazendo um trabalho, seja qual for o trabalho, e o corpo diaconal está ali. Né? Por exemplo, pastor, nas Santas Ceias, né? O formato da mesa, toda a ornamentação, aí o pastor chega, está aqui o pão, está o cálice,
né? Tá tudo certinho, tudo bonitinho. Não é bonito, pastor? Né? Não é bonito? Por quê? Já houve essa disponibilidade, não precisa estar mandando fazer. A diaconia já sabe que é a função dele, né? E o pastorado ele já vai chegar na sua função. Então isso é muito bonito, tá? Quando trabalha-se unido, né? Trabalha-se unido. Às vezes o pastor fala assim: irmã, a senhora pode fazer o pão, não é isso? Pode fazer o pão, né? Irmão, pastor, tranquilo. Para eu não ficar ligando para quem vai fazer pão, a gente elege um para coordenar a junta diaconal. Quando tem a data da ceia, esse coordenador já vai fazer as tarefas, já dividir as tarefas, quem vai fazer o pão, quem vai ornamentar a mesa, quem vai trazer a água, quem vai colocar. Então esse coordenador da junta já faz esse trabalho. E o pastor fica só de boa. É isso aí, ótimo, pastor. É isso daí, vocês estão vendo? Ó, muito bom esse testemunho aqui. É quando o pastorado e a junta se trabalham de uma forma harmoniosa. Ó, você vai ser o meu coordenador. Ótimo isso daí, ótimo. Passando. Vamos lá? O líder da junta diaconal deve escalar alguns diáconos e diaconisas de acordo com a exigência do serviço e tamanho do espaço para a verificação. É o que o senhor acabou de falar. Tá? Então, ornamentação, equipamentos de som, iluminação, ventilação, acomodação. Pode passar, tem mais coisa ainda. Acomodações. Deixando desimpedido o púlpito. Porque às vezes, já aconteceu, né? A gente vem pregar aqui, aí tem a Bíblia, a lição, o restaurador, o copo d'água, a jarra. Não tem nem espaço. Né? Toda essa visão, né? Deixar livre. Disponibilizar água para os preletores ou para os que estão escalados para o serviço de púlpito da igreja, bem como em palestras, reuniões oficiais, entre outras. Essa questão, né, que os diáconos têm feito aí bem satisfatoriamente. Seguindo, vamos lá, tem mais funções. Recepção. Tem alguém com sono? Já tem alguém pescando aí? Então tá bom. Vamos lá. Os diáconos não podem deixar de comparecer à igreja entre 10 e 15 minutos mais cedo para auxiliar no trabalho da equipe de recepção, caso não haja uma equipe que faça a recepção, pois esse trabalho, sendo bem feito, é sinônimo de uma igreja vigorosa. Isso daí, irmãos, é cada realidade de igreja. É a realidade de isso é muito relativo. Uma igreja que tem 200 membros, que precisa estar a hora que começar 9 horas, não é o início da escola bíblica, não é 9 horas? Então 9 horas o início da escola bíblica. Né? Então, por que a gente encontrou isso lá no livro da diaconia da geral, que foi encaminhado? Essa questão aqui é de igreja para igreja. Por exemplo, o irmão Gessé. O irmão Gessé, ele, não sei se é eles que abre a igreja. É o senhor? Daniel. Então, o irmão Daniel é o que abre a igreja. Entendeu? Então, o irmão Daniel, agora eu vou mexer com você, viu, diácono? Então, o irmão Daniel, ele está com a chave da igreja, eu vou usar uma palavra agora bem forte, é obrigatoriamente chegar com antecedência para abrir a igreja. Chega, né? Amém. Parabéns, diácono. Parabéns. Está entendendo? Essas funções, isso é primordial. Está entendendo? Primordial. Então, isso é em questão da relatividade da igreja. Igrejas com maiores quantidades de membros, os trabalhos são maiores. Né? Os trabalhos são maiores. Então, de tudo aquilo lá, organização, recepção, né? Aqui está um trabalho de recepção. A diaconia precisa, é uma tarefa de recepcionar
pessoas novas, ou até mesmo de outra igreja nossa, mas de outro local. Tem irmãos que têm uma habilidade, sabe, uma facilidade de receber a pessoa. Não é verdade? Tem gente que tem. Eu não tenho. Eu é paz do Senhor, seja bem-vindo, fique à vontade. É verdade. E tem gente que já tem uma fala assim de... É verdade, a gente tem que ser... Hã? Está entendendo? Com certeza, Mário. Com certeza. Isso aí. Isso aí. Estão vendo? É isso aí. Recepção. Tá? Próximo. Próxima. Dirija-se ao visitante com cortesia e tato, pois a recepção é o cartão de visitas. Não insista quando há escolha do lugar. Visitante gosta de sentar no primeiro banco? Hã? Imagina você ir numa igreja pela primeira vez. Primeiro banco. Não insista. Né, pastor? Não insista. Vamos lá. O papel da igreja é contribuir para que elas se sintam bem, em pé ou sentadas. Sentir-se bem. Pronto. É uma prática simples, porém é interessante que os diáconos fiquem atentos a alguns detalhes que podem ajudar em questão da oferta. Ao fazer a oração, deve estar atentos principalmente no uso das palavras para que haja discrição, não despertando apenas o interesse material, mas o interesse espiritual dos ofertantes. Vamos lá, irmão, só uma observação. Nós vamos nas igrejas... Sim, a gente anda, né? E geralmente a gente ouve assim, irmãos, a igreja pode se portar de pé? Nós vamos orar pela oferta. Está correto? Nós temos que orar para quem? Ofertantes. Que Deus abençoe o ofertante. E que Deus abençoe também aqueles que não podem contribuir hoje. Porque a gente não sabe a dificuldade do irmão. Que a bênção de Deus seja da mesma forma. Numa próxima oportunidade, né, usar essas palavras de incentivo. Porque às vezes, Senhor, abençoa os ofertantes, abençoa os dizimistas, amém. E que não dizime, que não oferta. Troca as palavras, né, pastor? Bem isso. Tá? Então, esses cuidados. Por quê? Porque geralmente a oração, no momento da mordomia, geralmente são os diáconos que são chamados, né? Não necessariamente. Né? Mas nesta fala, precisa ter muito cuidado com isso daí. Tá? Vamos. Próxima. Quando os visitantes, ou mesmos, não têm nenhum compromisso em manter a obra de Cristo, deixe-os livre. Após a arrecadação, as ofertas e os dízimos devem ser levados a um lugar seguro, geralmente na tesouraria da igreja, e entregue ao tesoureiro. Então, pega seu gasofilácio, né? Aquilo ali é de rodinha. Ótimo, né? Não sei onde vocês fazem a contagem aqui. Leva, lá vai ter o tesoureiro que vai fazer a contagem, dá o recibo agora são online, né? Alguns é online, né? Mas enfim, tem irmão que ainda quer o recibo físico, né? Papel.
mas essa questão meio discreta. Né? Você já pensou? Olha bem, irmãos, culto de domingo. Culto de domingo. Isso aqui abre, pastor? Não? Ah, tá. Mas vamos supor culto de domingo. Arrecada-se a oferta os dízimos, aí o diácono, que é tesoureiro da igreja, ele abaixa aqui, né? Aí cata o dinheiro, aí sai com né? E sai por aqui. Agora vamos analisar. Se você vê isso numa outra igreja, o que você vai pensar? Hã? É o que eles pensam de nós, se isso por acaso acontece em alguma igreja. Então termina o trabalho, se tem que abrir em cima, termina o trabalho, deixa o pessoal ir embora, você vai lá, recolhe, faz o seu trabalho bem discreto, né? Discreto. Seguindo. Cuidados especiais, com pessoas especiais. Orientar os adultos sobre a importância de permanecerem no templo durante o estudo da lição, louvor e a pregação da palavra de Deus. Deve oferecer auxílio especial à mãe quando a criança está chorando. Ar de cobrança. Vocês viram que eu destaquei? Eu até adiantei aquela hora isso aqui. Tá? Essa parte aqui, irmãos, ó, orientar os adultos sobre a importância de permanecer no templo durante o estudo da lição, louvor e pregação da palavra. Agora a gente vai falar da nossa casa lá, Jockey Club. Tá? Jockey Club. O Jockey Club, a quantidade de irmãos que tem na escola bíblica, tem no culto. Se não chegou até 9 e 10, não vem mais. Isso aí é uma questão local, não sei aqui. Tá? Não sei aqui. Mas o que acontece, às vezes, com o estudo da escola bíblica? Terminou a lição, aí dá uma sede, né? Tinha uma época que as igrejas tinham um intervalo, né, de escola bíblica e culto, né, que justamente para isso. Porque às vezes termina a lição, aqui achei interessante, terminou a lição, o culto já começa imediatamente. Ótimo. Tá? Mas às vezes existe isso. Termina a lição, aí vai tomar água, aí o assunto lá é mais importante do que o louvor e a mensagem. Diácono, ó, de olho. Então, se a moçada está lá no papinho da moçada, qual que é o teu dever, diácono? Buscar aqui. Buscar aqui. Ah, mas o pai vai achar ruim. Você está fazendo a sua função. Vai ter problema com o pai. Então a questão do pai aí é uma outra conversa, é uma outra situação, mas precisa ter uma questão de... Está entendendo? Olha bem, ó. O que acontece? Canta-se o louvor, canta-se as apresentações, canta-se os duetos, quintetos, solo, tal. Aí o pastor sobe para pregar a palavra. Geralmente, agora eu vou falar com a moçada, que a moçada não está aqui. Mas geralmente, o que acontece com a moçada? Hã? O que o diácono tem que fazer? Queira achar ruim ou não, é a tua função. Esses dias eu vi uma questão lá na internet. O pai e o filho, não sei se vocês já viram. O pai e o filho, ele ia para a igreja e o pai deu uma caneca d'água para o filho beber. Você vai beber. E ofereceu. E bebeu um copo, e bebeu 2, bebeu 3. E o filho falou assim, mas por que beber tanta água? Para que você não beba lá na igreja. E hoje existe uma facilidade das garrafinhas, né? As garrafinhas, traz a garrafinha. Aí, ó. Traz a garrafinha. Pronto, aí, ó. Pastor, Fale. Na verdade, eu acho que nós estamos com uma deficiência de reverência com relação aos horários, com relação ao permanecer dentro da igreja, né? Nós tivemos uma época assim que foi uma época muito boa que os membros já chegavam, né? Chegava na metade da escola bíblica, a igreja já estava lotada. Então,
a gente passou por esse momento, depois da pandemia, essas situações que foram vivenciadas, hoje nós temos uma dificuldade ainda de que os irmãos chegam para o culto. E aí chega para o culto, aí termina o louvor, daqui a pouco vai no banheiro, fica lá batendo um papo, aí depois lembra que está acontecendo um culto aqui dentro e volta. Então nós percebemos que hoje existe uma falta de reverência muito grande na casa do Senhor. E eu sei que não é uma situação pontual, né? É uma situação, às vezes, meio que geral, né? Essa questão de muitas vezes a gente... eu lembro quando a gente era criança, você ficava segurando para ir no banheiro. Você ia no banheiro e depois terminava o culto, né? Então, isso não era prioridade, sair do templo para fazer o que quer que fosse, a não ser uma situação de realmente, né, uma situação importante, né? E a gente tem... acho que os diáconos, eles têm dificuldade também de falar conosco, né? Com os adultos que estão por lá, eu acredito, né? Mas tem que partir da gente voltar às raízes, né? A voltar às raízes de nós nos lembrarmos, né, do templo, que é um momento que a gente está aqui para adorar o Senhor. E que nós temos que estar aqui dentro, né? Aí, Kézia, eu digo uma palavra que envolve tudo isso. Maturidade. Maturidade. Porque a maturidade faz com que você vai lá e diz, jovens, olha, começou o culto, mas precisa saber falar também. Tem que ter o tom de voz receptível. Tá? E maturidade também no jovem para entender que não é local. E maturidade também nos pais para entender que, irmão, diácono, obrigado, tá? A próxima vez pode chamar de novo. É uma situação difícil, delicada? É. Mas precisa ter maturidade. Né? Vamos lá. Fale, Gercei, diácono. Quando o senhor é ignorado, entendi, você fez a tua parte. Fez a sua... O senhor? Não entendi a última parte. Não entendi a sua última fala. Teria, sim, teria. Eu não sei qual foi a situação que o senhor passou, mas primeiro, o senhor fez a sua parte. Foi lá, fez o seu trabalho, tal. Não foi respeitado, acho que a questão é agora de respeito. Não foi respeitado, aconteceu isso. Pastor, aconteceu isso, assim. Eu fui lá, fiz o meu trabalho. Não houve uma devolutiva. O que nós vamos fazer? Nós vamos chamar a pessoa, se é mais de um caso, vamos sentar, vamos conversar. Está entendendo? Uma questão... Lembra da palavra sabedoria? Sabedoria? Por quê? Você precisa ser sábio para você trazer. Porque para você... Né? Entendeu? É muito fácil. Entendeu, irmão José? Então, é essa a questão. Tem como ter outras alternativas? Tem sim. Tá? Aí vai da junta diaconal, vai do trabalho pastoral, mas tem alternativas sim para resolver essas situações. Tá? Seguindo, irmãos. Nunca repreender a mãe por causa do choro do seu bebê, principalmente se for visitante. Está mais do que claro. Sempre estar atento a atender com candura e nunca com reprovação. Candura seria carinho, afeto, né? Saber fazer. Ah? Prossiga. Batismo. Ô Daniel, que número que está aí o slide? Tem como você ver? Não tem? Tá. O corpo diaconal da igreja não precisa esperar o pastor ordenar para escalar o diácono e diaconisa que vão trabalhar no batismo. É o que o pastor faz, né? A igreja precisa estar equipada com roupas femininas e masculinas, lençóis, toalhas e até barracas para os batismos que forem realizados fora do templo. Igreja precisa estar equipada com roupas femininas e masculinas. Ou seja, aquele jalecão, né? As diaconisas, agora eu vou ter uma fala bem delicada. As diaconisas têm muito cuidado
principalmente com as irmãs, né? Um lençol, uma roupa mais grossa, quando a irmã vai sair da água. Eu não vou entrar em detalhes que os irmãos já perceberam. Então precisa ter essa visão. Sabe? Precisa ter essa visão. Ó, vamos levar um lençol, é preciso, né? Por quê? Para que não aconteça escândalos. Os irmãos estão me entendendo, né? Estão me entendendo, tá? Então, ó, roupas femininas e masculinas, lençóis, toalhas, barraca, né? Conforme for o lugar, né? Ou já vai tudo preparadinho, já vai tudo, né? Tudo certinho para lá, tá? Quando é no templo, aí já é outra situação, né? Mas mesmo assim, no templo, as roupas, né, e toalhas e lençóis precisam estar assim bem organizados para o momento, tá? Seguindo, verificar o bom funcionamento do sistema de água e a qualidade da mesma, devendo estar limpa no nível do adequado. Aí a questão da igreja que tem o batistério, né, o nível da água. Bem como também lá no rio. Tá? Às vezes você marca um batismo em determinada data, aí dá uma chuva e o rio está sujo, o rio está cheio. É uma situação muito delicada isso. Tá? Então, às vezes, precisa até alterar a data, dependendo da situação. Agora, quando é batistério, é um negócio que dá para ser verificado. Tá? Seguindo. Em rio ou lago, tudo deve ser verificado com antecedência, devendo também cuidar da ordem e segurança do local, principalmente das crianças que são mais suscetíveis a acidentes com água. Isso aqui é muito cuidado, né? É muito cuidado. É aquela questão, os pais ali no momentinho, segura a criança, né? Muito cuidado. Providenciar o som se necessário e verificar se tudo está funcionando corretamente. Vocês estão vendo? Se é lá na chácara, né? Tudo isso... A visão do corpo diaconal já tem que estar tudo desenhado. Ó, o pastor vai falar, o presbítero, enfim, vai transmitir a palavra e o espaço é muito aberto, então leva uma caixa, leva um microfone, essas coisas assim para ficar mais organizado, né? Vamos lá, seguindo. Providenciar registros ou quem vai registrar. Geralmente tem um que é o fotógrafo, né? É o fotógrafo. Após o batismo, deixar um ambiente limpo para os próximos trabalhos. Irmãos, quando a igreja, às vezes, usa um recinto de uma outra pessoa não crente para fazer o trabalho, principalmente, irmãos, precisa deixar a coisa tudo certinho. Cuidado com lixo, com copo descartável, com um monte de coisa, senão vai dar aquela... né? Senão não pode ter a próxima vez. Né? E outra, né? a lisura da igreja, né? O nome da igreja. Isso, a impressão. Recepcionar e encorajar os candidatos ao batismo, dando a eles confiança e tranquilidade. Então, diácono, se você tem medo de água, não entre. Né? Diaconisa, se você tem medo de água, se o terreno é escorregadio, se o terreno é muita pedra, alguma coisa assim... passe para o outro que tem mais confiança. Né? Passe para o outro. Não vai pecar, não. Você vai ser usado para uma outra atividade. Vamos lá? Estar atento quando os candidatos entrarem na água para que não ocorra nenhuma situação constrangedora, dizendo palavras que dê equilíbrio emocional se for o caso. É ali, ó, confia, segura no meu braço. Confia em mim. Estar atento às pessoas com dificuldades, idosos e portadores de necessidades especiais, transmitindo a eles segurança. Então, por exemplo, você vai batizar um cadeirante. Tem que ter pessoas específicas que dê segurança a ele, todo um... né? Ou vai ser batizado um deficiente visual. Né? Você tem que falar para ele, você tem que estar falando, olha, agora é a água, o terreno é assim. Ele vai visualizando o que está acontecendo. Tá? Seguindo. Santa Ceia. Comprar com antecedência o melhor suco de uva que houver para simbolizar o sangue precioso de nosso Senhor. O melhor suco. Como que eu sei que é o melhor suco? Leia lá.
os ingredientes. Trabalhar na mesa ao lado do pastor ou presbítero, no momento certo, entrarão em serviço, a pedido do pastor ministrante da ceia, para descobrir os emblemas, distribuir o pão e distribuir e recolher os cálices. Espera o pastor, né? Espera o pastor, ele vai chamar você para um momento específico, mas é legal que antes de começar, o pastor também chega no diácono. Ô, diácono, eu vou chamar você para fazer a distribuição do cálice. Diaconisa, eu vou chamar você para fazer isso. Porque a pessoa já fica no preparo, né? E ali na espera. Deve atuar na distribuição da água e das toalhas para os pés e orientando os principiantes a escolher seus pares. O que é o principiante? É aquele primeiro lava-pé. Oriente ele. Né? Oriente ele. Fale para ele as palavras que você tem que falar, que não são obrigatórias, mas é uma questão de educação. Sabe? Ele nunca fez. Ele está perdido naquele momento. Após o lava-pés, precisam estar prontos para enxugar o chão, recolher objetos, colocar bancos nos devidos lugares, para que a igreja esteja pronta e organizada para a distribuição dos emblemas, pão e o vinho. Tá. Aí vamos lá. A igreja vão participar 50 comungantes. A igreja tem 3 diáconos. O que os diáconos vão fazer? Essa organização, arrumar os bancos, O que as diaconisas vão fazer? Aquilo que é mais propenso para elas. A questão do chão. Não é que não que significa que o diácono não possa lá e limpar o chão. Pode. Não é questão de uma visão machista. Não é. Tá? É função. Tá? É função. Seguindo. 5. Travou? Retirada da mesa. Caso haja sobra, deve ser queimada ou... Diáconos, nunca coloquem a sobra da Santa Ceia na pia. Nunca façam isso. Porque ali está algo precioso simbolicamente. Então, ou você queime, ou você enterre, mas enterre fundo. Enterre para valer, sem dó. Tá? Porque existem animais, e animais têm um faro muito agudo e pode mexer. Tá? Mas nunca despejem o cálice que foi orado na pia. Não faça isso. Nem o pão também, coloca lá na lixeira. Não faça isso. Isso é questão de respeito, né? É questão de... Né? A IAP não recomenda distribuir o pão e o vinho, mesmo que não sejam consagrados às crianças. Isso aqui, para mim, é novidade, quando eu olhei isso daí. Porque geralmente, assim, eu não sei quantos por cento, mas geralmente quando termina a ceia, né? Aí vai lá, a diaconisa, aí faz aquela fila de irmãozinho, né? De criança para tomar o suco. Né? Eu aqui, particularmente, eu não vejo assim, não vejo nada. Eu, particularmente, eu tenho assim, muito cuidado com aquele que foi agradecido. Aquele sim, aquele é uma questão específica. Né? Ou faça aquilo que o diácono disse. Né? Ou fale para as crianças também, esse suco aqui é aquele que seu pai pode conseguir para você lá no mercado. E fazer uma educação, né? Fazer uma informação também. Tá? Seguindo. Retirar os utensílios, toalhas e mesas, bandejas, cálices que devem ser lavados e colocados em seus devidos lugares, e as toalhas que devem ser lavadas e guardadas. Isso aí é o cuidado pós-ceia. Continuando. 7. Motivar os que estão desanimados a enfrentar os problemas de cabeça erguida, a retomar a frequência da Igreja de Cristo e voltar a ter uma vida devocional.
Isso aí é a questão da visitação, né? Animar a pessoa. Animar na fé os que estão desviados. Aos idosos, demonstre carinho e atenção. Elogios pelos préstimos em prol da família, da igreja e da sociedade. Irmãos, como que os idosos, eles amam ser reconhecidos na igreja? Sabe? E gostam de visita. Como que eles amam? Eles sentem-se valorizados, né, pastor? Uma coisa bem, né? Muito bem. Incentive-os a falar suas experiências, pois o fato de contar histórias e experiências pessoais e eclesiásticas alegra o coração dos idosos. Idosos para conversar, é só você fazer uma pergunta para ele. Faz uma pergunta, você deu uma estrada para ele falar. E deixa falar. Deixa falar. Se for apropriado, cante louvores com eles, sempre respeitando o ambiente e as preferências do idoso. Irmão, qual o hino que você mais gosta? Né? Porque essa geração 1900 amam os hinos do brado de júbilo. Estou falando 1999. Né? Porque a gente sabe que de 2000 para cá vem os hinos mais, eu digo modernos, pastor, que não são do HBJ, né? Digamos assim. Né? Mas os irmãos mais idosos, eles amam esses hinos do HBJ. Os hinos da harpa. Então, irmão, qual o hino que você mais gosta? Vamos cantar. Qual é o outro? Aí você vai ficar tarde com ele. Enfermos, não demore muito. 10 minutos. Lá no hospital, lá em casa, não demore muito. Não sente na cama. Só leve alimentos com autorização do hospital. Eu vou visitar o meu irmãozinho, vou levar uma maçã para ele. Mas e você não pode comer maçã? Se ele está de jejum. Ore por todos no quarto com discrição e controle de voz. Ore pelo irmão. Senhor, abençoe também os seus filhos que estão aqui enfermos. Põe a tua mão sobre eles. Cure eles também. Eles vão sentir-se acolhidos. Né? Não fale mal da religião. Leve consolo. Não discuta com os funcionários. Nunca diga, os médicos não resolvem. Jesus resolve. Aí o irmão vai deixar todos os remédios lá, porque Jesus resolve. Jesus deixou a medicina como bênção. A medicina é bênção. O remédio é bênção. Por isso que deu sabedoria aos homens. Pois não? Aí. Afirme, estarei orando para que os médicos sejam instrumento de Deus nesse hospital. Amém. Mas nunca ore assim. O irmão lá está com, embolia pulmonar. Senhor, abençoe esse irmão. Senhor, abençoe ele, porque está numa situação crítica, Senhor. E meu pai ou meu tio teve essa situação e com 3 dias morreu, Senhor. Misericórdia, você vai matar o enfermo. Ele quer palavra de consolo, né, pastor? Quer a palavra que ele vai sair dali. Não precisa você falar se aconteceu. Falando, né? Isso mesmo. Então, família enlutada, leve alívio de Cristo, leve simpatia e amor, leia a Bíblia, ore pedindo a Deus consolo e esperança. Um gesto de amor fala muito mais alto. A pessoa que está em luto. Continue. Bom, aqui a gente fecha sobre a diaconia. Nós falamos, irmãos, 2 horas. 2 horas. Aguentam mais 2? Mais 2 não, mais uma vai. Mais uma vai. Tudo bem? Quer espichar o braço aí um pouquinho, ficar de pé? Vamos ficar de pé, dar uma espichada, esticar as pernas? Ou não? Dá uma espichadinha, porque isso, vai, é extenso.